obedecendo perfeitamente, conforme nós não conseguimos obedecer a Deus, depois de toda a sua obediência, toda a sua justiça, de cumprir toda a lei, ele é levado até uma cruz maldita para pagar a culpa do nosso pecado, e ele se fez maldição por nós. Olha a mensagem: a cruz é chamada de cruz maldita, porque ali de fato ele carrega toda a maldição. A cruz é chamada de escândalo, porque ali de fato aconteceu o maior escândalo da história. Caíram sobre Cristo todos os nossos pecados, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que viria sobre nós caiu inteiramente sobre ele. A ira de Deus naquele momento foi furiosa e feroz contra a pessoa de Cristo, Deus encarnado. Então o texto bíblico diz que ele morre, expirando, entregando o seu espírito. Antes de morrer ele fala: está consumado, e se entrega o seu espírito a Deus. Jesus, que veio e morreu, ele fica no sepulcro durante 3 dias, mas no domingo pela manhã ele ressuscita, e essas pessoas foram as primeiras pessoas que testemunharam essa verdade. Essa verdade que é contada, que é narrada, que é anunciada, que é pregada todos os domingos, semana após semana, em cada igreja, genuinamente igreja. E pessoas estão crendo, mas muitas não creem nessa verdade. Por que que alguns creem e outros não creem? Como que essa verdade convence o coração dos homens? A ressurreição de Cristo, ela é uma mensagem suficiente em si mesma. Ela não vem pela viabilidade humana. Não importa qual o esforço que eu faça para pregar essa mensagem, nenhum homem poderá vir pela força dos meus argumentos. O apóstolo Paulo diz: quando eu fui pregando essa mensagem, quando eu fui ter entre vós, falando aos coríntios, eu não fui com mensagem, com uma ostentação, com uma mensagem persuasiva de sabedoria, cheia de filosofia, de sabedoria humana. Quando eu fui ter entre vós, eu fui tão somente pela palavra da verdade, anunciando a cruz de Cristo, dizendo aos homens que ele morreu e que ele ressuscitou, dizendo aos homens que ele veio ao mundo para salvar pecadores, e que a sua morte anuncia a vitória sobre a nossa morte, e todo aquele que crê nele tem a vida, como ele disse: aquele que crê em mim, conforme as Escrituras, tem a vida eterna. Aquele que crê em mim não verá a morte, mas já passou da morte para a vida. É uma mensagem simples, não é uma mensagem rebuscada. Não adianta tentarmos convencer as pessoas com a teologia filosófica. O que vai convencer o coração dos homens é esse fogo do poder de Deus pelo Espírito, que vai invadir os corações, como invadiu o coração daqueles 2 que estavam no caminho de Emaús, corações ardentes, enquanto ouviam a palavra de Cristo. E eles dizem: o nosso coração ardia enquanto ele falava conosco. E quando pessoas de fé ouvem essa mensagem, é assim então que elas são despertadas a crer, a se render diante de Cristo e a confiar nele para a sua salvação, crendo que ele morreu e que ele também ressuscitou. Não é uma questão de convencimento humano. Quando o Espírito de Deus vem ao coração do homem, abre a sua mente e o seu coração, não tem como negar que Cristo de fato ressuscitou. Essa pessoa não precisa mais de nenhuma confirmação
seja de um relato histórico, através de provas históricas. Essa pessoa não precisa mais de nenhuma confirmação através de relatos ou de convencimentos inteligentes, filosóficos. O que ela precisa agora é somente saber que Cristo de fato morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho anunciada é exatamente essa. Mas é possível que mesmo no âmbito da igreja, como acontece, não só é possível, como está acontecendo, por exemplo, entre os teólogos liberais e os seus seguidores, alguns negam e não aceitam a ressurreição, negando tanto a ressurreição de Cristo, como também negam a ressurreição do nosso corpo. Porque quando nós falamos que Cristo ressuscitou, imediatamente nós estamos falando que nós também ressuscitaremos com Ele para a glória de Deus. A igreja de Corinto, além de todos os seus problemas doutrinários, ela também tinha esse. E Paulo teve que corrigir. Ao falar à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve que chamar aquelas pessoas a pensar a respeito da ressurreição, porque algumas pessoas não estavam mais acreditando na ressurreição do corpo e, consequentemente, estavam negando a ressurreição de Cristo. Então o apóstolo explicou as consequências claras, irrefutáveis, de um cristianismo sem ressurreição. Se o cristianismo não tem ressurreição, não existe cristianismo. Não há razão de estarmos aqui. Não há razão de abrirmos essas portas para cultuarmos a Deus todo domingo. Porque nós nos reunimos no domingo, porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Somente o fato de nos reunirmos como igreja, isso já gera no mundo lá fora um questionamento: por que eles se reúnem todos os domingos? E aí nós temos a resposta: é porque Cristo ressuscitou num domingo pela manhã e nós celebramos todos os domingos a ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição de Cristo, ela é um argumento bíblico, e eu tenho que crer pela revelação bíblica. Eu não creio em relatos humanos, mas os relatos humanos que nós temos aqui, daqueles que viram a Cristo, antes de serem agora relatos humanos, eles são relatos bíblicos. É a revelação de Deus, inspirada e poderosa. É a autoridade da palavra de Deus. Então Paulo, ele explica algumas coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15, e eu quero que você acompanhe comigo 6 coisas que Paulo fala. Eu só vou pontuar quando uma pessoa não crê na ressurreição. Capítulo 15, faremos a leitura do verso 13 ao verso de número 19, que diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo já pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo nos apresenta 3 coisas importantes aqui, que não podemos nos esquecer. Primeiro,
se não há ressurreição de mortos, porque Cristo ressuscitou e os mortos ressuscitarão, ele diz que toda pregação é inútil. Isso que eu estou fazendo agora aqui não vale nada. Mas ele diz que não é assim. Ele fala uma outra coisa: a nossa fé também é uma fé vã, inútil. Em terceiro lugar, ele diz que nós deturpamos a Deus. E daqui a pouco você vai entender o porquê. Porque é Deus quem disse que Cristo ressuscitou. Se alguém diz que ele não ressuscitou, ou que não haverá ressurreição de mortos, imediatamente esta pessoa está deturpando o próprio Deus. Em quarto lugar, Paulo fala que ainda permanecemos nos nossos pecados, se não há ressurreição. E aí então tudo está extremamente drástico para a humanidade. Aí de fato tudo está acabado. Porque se o pecado ainda domina todos os homens, inclusive a igreja, aí então este mundo já não estaria nem mais aqui. Porque a palavra de Deus diz que se há ainda alguma oportunidade para essa terra, para este mundo de pecado, é porque a igreja está pregando a mensagem de salvação e de arrependimento, para que homens sejam salvos. Então, por causa da permanência da igreja, existe uma tolerância de Deus em relação à humanidade, até que o evangelho seja pregado a toda criatura. E se permanecemos nos nossos pecados, então essa terra, ela já deveria ser exterminada. Outra coisa que ele diz é que os que já morreram foram aniquilados. Qual é a esperança que existe para alguém que já morreu então, se não há ressurreição? Outra coisa é que somos todos os mais dignos de pena, porque nós estamos carregando uma mensagem e defendendo algo que não existe. Então todas essas realidades, nitidamente apresentadas por Paulo, fazendo conexão com a ressurreição, nos apresentam que o cristianismo tem um fundamento, e o nosso fundamento é que Cristo morreu e verdadeiramente Cristo ressuscitou. Agora, quando nós cremos nisso, nós cremos por uma razão, porque a palavra de Deus nos revela, só que o maior testemunho que nós temos não é o testemunho que os apóstolos deram, não é o testemunho que as mulheres deram, porque eles estavam pregando naqueles dias. O testemunho que nós temos é o testemunho que eles deram e está revelado nas Escrituras. Então é a palavra de Deus que nos traz essa verdade. Só que o maior argumento deles não foi o argumento fundamentado naquilo que eles viram, mas é naquilo que Deus diz, é naquilo que Deus fala. Então hoje o testemunho de Maria Madalena tem valor, porque está revelado nas Escrituras, é a revelação de Deus. O testemunho que Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos deram, tem valor, porque eles estão revelados na palavra de Deus. Só que há um testemunho que é muito mais poderoso, que é o testemunho do próprio Deus, dado por esses homens, através da pregação e através da palavra inspirada. Então observe o que a palavra de Deus diz, que a ressurreição ela tem a garantia na Trindade. A ressurreição traz para nós o seu poder, porque a ressurreição ela foi desenvolvida, ela foi realizada pelo Deus triuno, santo, poderoso. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas, Paulo dando testemunho, no capítulo 1, verso de número 1, abra sua Bíblia neste texto, acompanhe comigo.
Gálatas capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que fez o quê? Que o ressuscitou dentre os mortos. É esse o testemunho que convence o coração dos homens. Observe que o que eu estou dizendo, o que eu estou explicando, o que eu quero que todos entendam, é que aquelas pessoas que foram chamadas como testemunhas de Cristo a respeito da ressurreição, elas só foram ouvidas e cridas pela igreja, por aqueles que creram, porque Cristo de fato foi ressuscitado, e Ele foi ressuscitado por Deus o Pai, e é esse mesmo Deus que tem o poder de convencer os corações. O que eu estou dizendo, o que eu estou tentando explicar, é que se o testemunho de uma ex-prostituta estivesse fundamentado somente na percepção que as pessoas tinham da vida dela, das palavras dela, nós podemos pensar até mesmo a respeito da sua reputação entre aquelas pessoas, ela não seria ouvida. Não seria ouvida. Aqueles homens rudes, as pessoas não ouviriam a eles. Então aquela conversão de 3.000 pessoas que aconteceu no livro de Atos, quando Pedro prega a ressurreição, foi porque Deus o Pai de fato ressuscitou a Jesus Cristo. E a ressurreição é crida porque de fato Cristo ressuscitou, e Ele foi ressuscitado pelo próprio Deus. Então Paulo agora, ele está dizendo, ele prossegue dizendo: eu sou um apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade do homem, não por intermédio do homem, mas por Deus Pai, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas Cristo, Ele não foi ressuscitado somente por Deus. Olha a grandeza da mensagem. No Evangelho de João, no capítulo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele entrega a sua vida. Ele fala: eu vou entregar a minha vida e eu mesmo tenho poder para reassumi-la. Ou seja, Cristo, Ele mesmo se ressuscitou porque Ele é Deus. E aqui está uma outra grande verdade a ser considerada: Cristo ressuscitou tendo encarnado e morrido, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus encarnado. Ele só venceu a morte e os poderes da morte porque Ele é Deus, e assim agora nós sabemos que Ele só venceu a morte porque Ele, como Deus, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então quando Ele diz: eu tenho poder para retomar a minha vida de volta, não é porque Deus sozinho iria ressuscitá-lo, mas há uma trindade santa, uma triunidade, um Deus triuno. Então Deus o ressuscitou, mas Ele também, como Deus, conseguiu, pelo poder da sua autoridade e da sua glória, vencer a morte e sair vitorioso sobre ela. Mas a palavra de Deus explica ainda em Romanos, mais uma vez Paulo falando, no capítulo 8, verso 11. Então, mais uma vez, leia comigo esse texto, Romanos capítulo 8, verso 11, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então olha que o Espírito de Deus também agiu na ressurreição, porque Cristo ressuscitou pelo poder do Pai, pelo seu próprio poder e pelo poder e autoridade do seu Espírito. Na ressurreição, o Pai tem uma ação completa, o Filho ao mesmo tempo